Olá! Agora uma aulinha de sociologia. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos do quê? Mais o quê? Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, cidadania e direitos. Um Estado, para ele sobreviver, ele precisa fazer algumas concessões, alguns acordos com os diversos grupos que estão ali naquela sociedade que o formam, correto? Acontece que conforme ele vai fazendo esses acordos, direitos também vão sendo reivindicados. é, Quanto mais esses grupos têm direitos e deveres, né, nesses acordos, mais eles buscam a conquista de direitos. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, começando com cidadania. Muito bem, nas sociedades modernas, uma das questões mais debatidas é a definição do que é cidadania. E qual é a definição que nós conhecemos melhor? São os direitos e deveres do cidadão. Cidadania são aqueles direitos e deveres pertinentes àquele cidadão, tá? Falando sobre a luta pela cidadania. Ela é uma condição dada ou reconhecida a um membro que faz parte daquela sociedade ou daquele grupo político. Quando a gente fala grupo político, eu não estou falando de partido aqui. Eu estou falando de um Estado. Um Estado é um grupo político. Ele reconhece a pessoa como cidadã quando ele atribui a ela alguns deveres e ele também dá a ela, reconhece alguns direitos, tá? Então, ser cidadão parte do princípio de você ter associado a isso direitos e deveres. Essa, dentro de um Estado, é importante frisar isso. Essa é a primeira e maior condição. Porém, temos aí uma frase da filósofa alemã que viveu entre 1906 e 1975, Hannah Arendt, que ela vai dizer: o direito de ter direitos. Isso é cidadania. Por que ela fala isso, gente? Porque a gente falou agora que quando eu faço parte de um Estado, de um grupo político, eu tenho deveres e direitos. Sou considerada cidadã. Ponto. Só que a Hannah, ela vai falar isso quando. Hannah, né? Tô íntima. Hannah Arendt vai falar isso na ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas foram expulsas da sua pátria, do seu local de origem. E aí? Quem responde por essas pessoas? Elas são cidadãs? Que direito elas têm? Quem lhes concede, quem lhes garante os direitos? E isso não é só lá. Por exemplo, sírios que se refugiam em um campo de refugiados, que saem da sua terra por conta da calamidade do caos e estão num campo de refugiados. Quem responde por eles? Eles não pertencem nem ao país em que eles estão ali, o país não responde por eles, o país de origem deles também não responde por eles, e quem vai responder? Então é um caso a se pensar. Há um conceito de que cidadão é quem tem direitos e deveres dentro do seu estado? Sim. Mas a gente precisa pensar nessas outras pessoas, tá? Elas não podem estar fora disso, elas não deixam de ser cidadãos, tá? Bom, o que significa ser cidadão dentro de um país? Então vamos continuar com aquele conceito. Primeiro, ser reconhecido pelos compatriotas, então vamos colocar aqui Brasil. Eu sou cidadão quando eu reconheço os outros brasileiros como cidadãos, tá? E quando eles me reconhecem como cidadão. Nossa, professor, isso é tão simples, que besta, né? Que analogia. Tá bom, eu reconheço, ele reconhece, estamos tranquilo. Não é besta. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu sou uma pessoa muito rica, que tem os meus deveres na sociedade, correto? E tenho meus direitos. Eu os reconheço, mas eu acho que eles só servem para mim e não para as pessoas de outra classe social. Eu não posso, isso não me garante dentro desse conceito de cidadã. Eu estou fugindo desse conceito, tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente no Brasil tem muitas leis que servem como penalidade para as pessoas de algumas classes sociais, mas não servem para outras, tá? No campo jurídico falando. A gente tem na nossa Constituição o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Mas, como diria uma música do Engenheiro do Havaí,
todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então é importante dizer que para ser cidadão eu tenho que entender o outro como cidadão também, tá? Também envolve, vamos voltar para o slide aqui, direitos e deveres, que não são os mesmos em todos os estados, em todos os países, e não são os mesmos em todas as épocas. Vou voltar aqui para falar de Brasil. Então, por exemplo, a gente teve a escravidão. As pessoas tinham direito a ter escravos. Na Inglaterra, a escravidão já tinha acabado e no Brasil continuava. São direitos diferentes, em contextos diferentes, né? Que bom que nós chegamos a um ponto que nem temos escravizados, tampouco podemos ser racistas, né? Porque temos já leis que pautam isso. Por quê? Porque são direitos conquistados por meio de muita luta. Então é importante a gente saber que direitos são conquistas. A cidadania vem dos direitos que são conquistados. Ninguém te dá nada de mão beijada, ok? Bom, agora a gente vai falar exatamente desses direitos que constituem a cidadania, né? Houve uma análise clássica sobre a evolução dessa cidadania e dos direitos que a compõem. Ela foi feita por T.H. Marshall, tá? É um inglês sociólogo. O nome dele é Thomas Humphrey Marshall. Ele viveu entre 1893 e 1981. E ele vai pautar alguns direitos. Inclusive, ele vai dizer que esses direitos foram indo em graus, né, em escala. Primeiro a gente conquistou direitos civis, depois direitos políticos e, por fim, direitos sociais. E um vai se aglutinando ao outro, se complementando. Então, vamos começar pelos direitos civis. O que eles permitem? O direito civil é o que dá liberdade individual para o cidadão. Tá? Liberdade para ele exercer na sua individualidade, né? Para exercer a liberdade na sua individualidade. Então, por exemplo, liberdade de expressão. É o direito de dizer o que você quiser. Cada um diz o que quer. A gente ouve muito isso, né? E há muita gente que confunde liberdade de expressão e direito individual com dano ao coletivo, né? Importante essa percepção que com os direitos sociais a gente vai ter de que uma liberdade ela é condicionada à liberdade do outro também. Mas isso é uma pauta para um outro assunto. A laicidade. Eu posso ter qualquer religião que eu quiser ou até não ter nenhuma. Eu posso acreditar no Deus que eu quiser ou não acreditar em nenhum. Isso é o princípio da laicidade. Nós, no Brasil, temos esse princípio constitucional, né? O Estado é laico. Fazer acordos e contratos com outros cidadãos. Então, eu tenho o direito, enquanto pessoa, de escolher com quem eu quero travar contratos, travar acordos, tá? E direito à propriedade. Percebem que cada direito, ele inclui um dever, né? Eu tenho liberdade de expressão, e qual é o meu dever? De cuidar, de ter responsabilidade sobre essa liberdade. A laicidade, eu tenho o direito de escolher a minha religião, e qual é o meu dever? Respeitar a religião alheia, a escolha alheia. Acordos e contratos, qual é o meu dever? Arcar com aquilo que eu estou acordando. E no direito à propriedade, não invadir propriedade alheia, tá? Isso vale, gente. Ah, vocês já estão pensando no MTST, né? Tá, invadir prédio. A gente qualquer dia pode até conversar sobre isso, fazer uma pauta única. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando uma coisa simples. Eu tô falando, por exemplo, de direito autoral. Eu tenho a minha propriedade intelectual. Eu escrevi um livro, a minha propriedade intelectual. Você copia 2 páginas, entrega num trabalho e esqueceu, você não cumpriu com o seu dever. Você feriu o meu direito, tá? Bom, os direitos civis foram os primeiros a surgir na Inglaterra e se consolidaram a partir do século XVIII. O que a gente tem a seguir? Como eu disse para vocês, em seguida a gente tem os direitos políticos, que são aqueles que vão permitir ao cidadão participar do exercício do poder político. E aí, com certeza, veio à cabeça de vocês direito ao voto, né? Porque como nós vivemos uma democracia representativa, a gente já acha que política é eleição, é partido, tá? Mas não só isso. Por exemplo, direito de se organizar com outras pessoas, outros cidadãos, para escolher a melhor proposta. Gente, eu tô falando aqui, isso significa me formar, entrar em um partido ou me sindicalizar para que
o coletivo dos trabalhadores iguais a mim, dos meus colegas de trabalho, possam analisar melhor uma proposta. Eu estou falando aqui de exercer a política no seu bairro, numa sociedade de bairro, no seu condomínio, numa reunião de condomínio. Então não é só o macro da política, o micro também, né? Política está em tudo. Direito de ser eleito a cargos políticos, isso é muito importante. Por exemplo, no Brasil só pode ser eleito quem é alfabetizado. Isso hoje talvez não assuste tanto, mas pensar nisso lá atrás, quando o índice de analfabetos era enorme, olha quantas pessoas estavam alijadas desse direito, tá? Bom, esses direitos políticos se consolidam na Inglaterra no final do século XIX, início do século XX. A gente tem primeiro o sufrágio universal masculino, sufrágio, palavra bonitinha, aparece num monte de filme. Vamos saber o que é? Voto. Sufrágio igual a voto. Quer falar difícil? Falar hoje nós temos o sufrágio universal, nós temos o direito de votar, tá? E no segundo momento, a gente vai ter a luta das mulheres por terem direitos políticos e pelo sufrágio feminino. A mulher não podia nem votar nem ser votada, então ela vai lutar pelo voto, vai lutar por ser votada, e parece uma luta distante, não é mesmo? Nossa, tá bom, a mulher já tem direito faz tempo e tal. Na cidade de Santos, por exemplo, onde eu nasci, é, a gente tem 2 mulheres na Câmara Municipal. A mulher ainda é muito pouco representada. Tá acontecendo uma CPI nesse momento que eu tô gravando em maio de 2021 e não tem uma mulher como membro da CPI mesmo, né? Foi feito um, um puxadinho ali para as mulheres poderem opinar, mas não tem. Então ainda é uma luta, né? Pelo menos é consentido, mas não é dada a credibilidade necessária. Muito bem, e aí a gente tem os direitos sociais, que garantem ao cidadão o mínimo para ele viver, né? O mínimo de bem-estar e dignidade para ele viver. E o bem-estar aqui entra, sim, o bem-estar econômico. Então é aí que a gente vai ter os direitos à educação para todos, direito à saúde para todos. Veja a importância do direito à educação. O cara ele tinha o direito político de ser eleito, mas se não fosse alfabetizado no Brasil não seria. Quando eu dou o direito social da educação a ele, eu dou a importância de uma gratuidade na educação para que ele possa se alfabetizar, ele possa correr atrás disso e depois, quem sabe, ser eleito. A gente tem casos aí, né? Direito à aposentadoria, a uma vida das pessoas na velhice, ou se elas acontece algum problema que a invalide para o trabalho, que ela tenha direito a se aposentar. Também é uma coisa para vocês entregue, embora hoje a gente vá se aposentar já quase dobrando 3 vezes a curva da Boa Esperança, aqui no Brasil, em outros países também, mas é muito importante. Gente, imagine que os avós de vocês, eles não se aposentavam, eles tinham que trabalhar a vida inteira e guardar dinheiro, e muitas vezes não conseguiam, eram sustentados pelos filhos, tá? Uma pessoa que sofria um dano no trabalho, né? Perdia um dedo, perdia um membro e não podia mais trabalhar, se vira. Hoje não, tá? Com a partir dos direitos sociais a gente tem isso. E esses movimentos, esses direitos, eles ganham força nos movimentos do próprio século XX. Então a gente vai ter no final do século XIX, começo do século XX, muitas lutas operárias que se fortalecem no século XX. Por isso, movimentos operários europeus aí no Sládio, eles se fortalecem no século XX. E no século XX a gente vai ter, nos anos 60, por exemplo, muitas lutas, tá? Então, são direitos adquiridos. Sempre é importante colocar esse caráter de conquista dos direitos. Bom, para pontuar o que nós falamos e terminar o nosso assunto, vou trazer o último slide aqui com um resuminho, que a cidadania é uma condição que nos permite participar como iguais e iguais na discussão política. É uma reivindicação de que todos participem dessa herança comum, como Marshall chama, da sociedade, da riqueza que ela produz e da discussão sobre os valores que a sustentam. Ou seja, a gente está dizendo aqui que ser cidadão é poder participar ativamente das discussões que vão gerar leis para o nosso país, que vão gerar melhorias econômicas para o nosso país. Ou seja, ser cidadão é participar politicamente, tá? Não é que a política é esquecer, aliás, que a política é uma coisa partidária. A política é tudo que nós fazemos, tá? Tem um bom poema para vocês dar uma gulgada aí, procura, fala sobre analfabeto político,
né, do Bertolt Brecht. Ou seja, ele diz que você, quando você fala não quero discutir política, você tá na sua conta o aumento do feijão, a prostituição infantil, tá na sua conta as mazelas sociais. Ser cidadão é participar ativamente disso. E também é uma reivindicação de ter a herança que a sociedade produz. Então, se a sociedade produz riquezas, eu, como cidadão, tenho que herdar essas riquezas. Minha vida, meu bem-estar tem que ser melhorado. Né? A sociedade produz valores, tem que fazer parte dos cidadãos esses valores, né? Tem que sustentar essa sociedade. Falando, não adianta uma sociedade produzir valores retrógrados numa sociedade que avançou. Então, por exemplo, valores como a mulher de bem é aquela que fica em casa, que cuida dos filhos, tal. A sociedade avançou, a própria economia pede que mais gente vá para o campo de trabalho, né? A mulher tá, é consciência coletiva de que a mulher tem preparo para fazer tudo que um homem faz. Então, os valores mudaram e eles precisam ser realinhados para sustentar essa nova sociedade. Isso eu estou falando de várias coisas. Eu estou falando de orientação sexual, eu estou falando de gênero, eu estou falando de novas realidades de etnia, para etnias, né? Então a gente precisa entender que ser cidadão é fazer parte da construção, não só aproveitar. Ou seja, há deveres que são tão importantes quanto os nossos direitos. Porque sem esses deveres, o dever de participação, esses direitos não serão sustentados, eles são frágeis, tá? Por isso sempre conquistados. Esse aqui a nossa aula de sociologia de hoje sobre cidadania e direitos. A gente ainda vai falar mais sobre isso, vai desembocar em movimentos sociais, pela reivindicação deles. E eu queria deixar uma sugestão de música aqui para vocês, que eu particularmente gosto muito, me toca muito. A música se chama Aos Nossos Filhos, do Ivan Lins, e eu acho que fala muito sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? Porque é como se uma pessoa pedisse perdão por tudo que ele errou, mas no final ele fala: quando vierem os frutos, contem o sabor para mim. Ou seja, quantas pessoas já não morreram conquistando os direitos que hoje a gente desfruta? E aí desfrutar e não ligar e não querer a manutenção deles e não lutar para que eles continuem é até uma ingratidão com quem morreu lá atrás, com tanto sangue derramado para que eles fossem conquistados, tá? Espero que vocês gostem. Se gostaram, curte, compartilha, porque essa é a sinalização de que o trabalho está dando certo. Se quiserem receber mais ciências humanas na sua telinha do YouTube, faz tudo aí que o YouTube manda fazer, ativa sininho, assina o canal. Sejam sempre muito bem-vindos. E se tiver alguma dúvida, pode comentar à vontade, que assim que eu tiver tempo eu respondo. Muito obrigada. Até a próxima.